Você já se sentiu culpado por alguma coisa? Alguma coisa que fez ou deixou de fazer? Todos nós, eu e você, em algum momento da vida, já sentimos isso, sentimento de culpa. Alguns se culpam por uma decisão que tomou de forma precipitada, pelo casamento que não deu certo, por estar acima do peso, por ter magoado alguém, por estar fora da igreja e por aí vai. A consciência de saber que algo errado foi feito faz parte de algumas situações da nossa vida. Viver sem culpa seria humanamente impossível, porque todos nós sempre vamos nos lembrar de algo que podíamos ter feito diferente. Porém, quando a autorrepreensão torna-se constante, é preciso tomar cuidado, pois ela poderá minar a nossa alegria de viver e tornar-se assim uma doença. Existe a culpa procedente, em que a culpa de fato existe, a pessoa fez algo que não devia, e a culpa improcedente, ou seja, é quando a pessoa se sente culpada mesmo sem ter feito nada. Como, por exemplo, é o caso de filhos que se culpam pela separação dos pais, pessoas que se sentem culpadas por terem deixado que adultos abusassem sexualmente delas quando eram crianças, mulheres que se sentem culpadas por terem sofrido estupro. Então, há muitas pessoas com esses problemas. Daí um profissional, um psicólogo cristão, poderá ser de muita ajuda. Agora, existe solução para os sentimentos de culpa? Existe. Desde que entendamos a sua origem, o modo como devemos trabalhar a nossa mente e as atitudes necessárias para que ela não perturbe o nosso dia a dia. Existem pesos que a gente não deve carregar. Eu quero fazer uma reflexão usando o parâmetro bíblico. Eu posso dividir a culpa em dois tipos: a culpa real e a culpa sentida. Deixa eu explicar. O que é culpa real? A culpa real é aquela que existe porque uma lei foi quebrada. A Bíblia chama isso de condição de pecado, quando temos pleno conhecimento dessa lei ou dessas leis e mesmo assim as transgredimos. Resta-nos então a culpa real. Isso tem tirado o sono de muita gente. Agora, tem outro tipo de culpa, que é a culpa sentida. E o que é culpa sentida? Você sente que é culpado não por ter tido atitudes visivelmente erradas ou pecaminosas, mas você possui um sentimento desconfortável, de vergonha, pelo fato de ter pensado, dado asas à imaginação, a pensamentos que não são puros, que não condizem com a vida de um cristão. E como resultado do sentimento de culpa, daí surge o desânimo, a ansiedade, a solidão. E eu creio que todos nós nos enquadramos, de uma certa maneira, numa dessas situações. Esse tema é muito vasto, pois existem outras situações que levam o indivíduo a sentir-se culpado. Aqui eu estou apenas tangendo alguns pontos que provavelmente sejam os mais comuns. Na Bíblia nós encontramos pouca diferença entre ser culpado e haver pecado. A pessoa é culpada, no sentido bíblico, quando desobedece a uma lei ou a um princípio da palavra de Deus. A culpa, nesse caso, tem propósito pedagógico, espiritual, pois visa estimular o ser humano a mudar o comportamento, a buscar o perdão de Deus, além de ajudar a resolver conflitos com outras pessoas. Por outro lado, existe um falso sentimento de culpa, que é o complexo de culpa. É quando a pessoa coloca sobre ela pesos e cobranças que o próprio Deus não faz. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, as nossas culpas, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Então, se nós cremos nessa palavra, não temos mais que ficar carregando uma culpa que Deus já tirou dos nossos ombros. Jesus assumiu os nossos pecados, as nossas culpas, lá na cruz. E aqui estão incluídas todas as culpas, culpas procedentes, aquelas que são resultado de nossas práticas erradas, culpas improcedentes, aquelas que você não deve, mas foi envolvido involuntariamente.
a culpa real, aquela que você realmente entende que foi culpado, que é culpado porque praticou coisas que não devia, e a culpa sentida, que é o resultado, né, dos pensamentos inadequados, ou por não ter feito aquilo que você sabia ser o certo, o correto, e não fez. Então precisamos acreditar nisso e viver a alegria do perdão de Deus. Agora, como isso se dá? Eu gosto do Salmo 32. Dá uma lida em sua Bíblia e veja que coisa extraordinária. No final dessa reflexão, eu vou deixar um slide para que você leia. Nesse salmo, Davi nos ensina que a culpa surge por causa de fracassos morais não confessados e não perdoados. Ele começa dizendo nos versos 1 e 2 do capítulo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, verso 2, o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Em outras palavras, a culpa é uma doença moral, capaz de afetar a nossa mente, a alma, o corpo do ser humano. O primeiro ser humano a senti-lo, ou a senti-la, foi Adão. E desde então nós sofremos física, emocionalmente, né, as consequências do seu erro. Mas essa doença tem cura. Deus se compromete em Cristo a apagar os pecados confessados, usando o perdão e a justificação. E o resultado do tratamento é a alegria verdadeira, bem-aventurado, feliz. Claro que para isso deve existir o arrependimento e a confissão do pecado. Quantas vezes fazemos ou praticamos coisas erradas e a gente se arrepende do que faz ou fez, confessa a Deus, mas os resultados, as consequências daquele erro vão nos acompanhar. É ou não é verdade? Mas existe uma paz, uma felicidade que Deus nos dá a despeito dos dedos acusadores dos outros, do juízo que fazem sobre nossa vida. O ser humano tem dificuldade em perdoar os nossos erros. Passam-se anos e, de vez em quando, alguém relembra um erro que cometemos lá atrás. E não falta gente, alguns da igreja, cristãos, juízes, guardiões da honra, da moral e bons costumes. E que quando não nos aponta o dedo, comentam a boca miúda. Me lembro muito bem do que você fez. Então não é verdade. Davi sofreu as consequências do seu pecado. Você deve se lembrar de tudo o que ele fez. Cobiça, adultério, homicídio. Está na Bíblia. Mas ele se arrependeu e confessou a Deus o seu pecado. Essa é a parte bonita da sua história. Isso não evitou que colhesse as duras consequências, os resultados do seu pecado. Mas sua tristeza e angústia tornou-se ou transformou-se em alegria da salvação. Muitos crentes experimentam sentimentos de culpa que levam à depressão, perda de paz, medo, complexo de inferioridade, solidão, um sentimento de rejeição por parte de Deus. O ser humano pode continuar nos culpando, mas Deus perdoa e esquece. Quer coisa melhor? Isso para mim é o que importa, isso para mim é o que basta. Deus não espera de nós perfeição, mas disposição em fazer a sua vontade e resolver a situação da melhor maneira que pudermos. Deus não está tão interessado no que fazemos ou deixamos de fazer, mas em quem realmente somos e em que estamos nos tornando. Deus conhece as nossas fraquezas e não nos rejeita por causa delas. Deus perdoa, nos ajuda, nos restaura com amor todo aquele que, arrependido, confessa o seu pecado. Eu quero finalizar essa reflexão dizendo o seguinte: se você se sente culpado por alguma coisa que fez ou está fazendo, abra o seu coração a Deus. Simples assim. Conte a Ele o seu caso. A nossa reação construtiva diante da culpa, seja que tipo de culpa for, deve ser o arrependimento, a confissão, o abandono do pecado, independente de achar-se digno ou indigno, limpo ou sujo. Você e eu precisamos acreditar que a solução final para a culpa do pecado, os sentimentos de culpa,
é admitir a nossa culpa, confessar o nosso pecado a Cristo e, quando necessário, aos outros. Nós somos perdoados e aceitos por Deus. Então, meu amigo, a culpa do crente já foi removida lá na cruz do Calvário. Com a ajuda de Cristo, temos um meio de tratar os sentimentos de culpa. A Bíblia diz: lançai sobre ele, sobre Cristo, todas as vossas ansiedades, todas as vossas culpas, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Fique com essa palavra. Se esse for o seu caso, volte a sorrir, pois se você se considera um grande pecador, Jesus é um grande Salvador. E Ele está aí, está aqui, de braços abertos, para nos receber. Que assim seja. Um abraço. Deus os abençoe. Até a próxima.